Bom dia, preciosos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe os vossos afazeres, os vossos corações, as vossas mentes. Bem, uma interrogação na abertura. A quem a verdade incomoda? Porque, na verdade, a verdade incomoda. Você pode pensar que todos gostam da verdade, mas na verdade não gostam. Ela incomoda muita gente. Porque Jesus incomodou. O Evangelho de Jesus incomoda. Por que as pessoas se posicionam contra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus incomoda eles. Eles não gostam dela. Quando a gente lê aqui, fala sobre a Bíblia, lê a palavra, por que as pessoas nem sempre gostam? Eles acham ruim, mas tem uns que gostam. Tá vendo? Tem alguns que gostam da verdade. E eles amam a verdade. E a verdade não é um incômodo para eles. Porque Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E ele disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora, a voz de Jesus, ela nem sempre é amada. Jesus disse, naquele capítulo maravilhoso de João, capítulo 10, quando ele se identifica como o bom pastor, ele diz algo a respeito a isto, conhecer a sua voz. Ele disse que as ovelhas não vão seguir aos estranhos, porque elas conhecem a voz do bom pastor. Olha, Jesus, como bom pastor, se identifica com as suas ovelhas. No versículo 4 de João, ele diz assim, vou ler o 3 também, né? A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vem, elas sabem. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Mas é engraçado isto. A natureza mostra isso. Conhecer as suas ovelhas e das suas ovelhas ser conhecido. Mas eles não conheciam a voz de Jesus. Jesus falou isso, que eles não reconheceram a sua voz. Ali diante de Pilatos não conheceu a sua voz. Embora tendo sido advertido pela sua esposa de que ela sofreu muito por causa dele, em um sonho. Mas aquela voz de Jesus era estranha para ele. Ele tinha o seu sistema, ele tinha o seu credo, ele tinha o seu dogma, ele tinha a sua maneira de ver as coisas. Hoje, da mesma forma, a voz da verdade causa incômodo. Causou incômodo no início, no princípio. Causou incômodo durante os séculos. E já estamos agora no século 21.
está causando incômodo. É da mesma forma. Ela não muda. Então, quando se diz a verdade, porque as pessoas acostumam tanto com o engano, com a mentira, com a falsidade, é que quando alguém diz uma verdade, eles não vão acreditar. Para acreditar tem que ser por Deus. No verso 45 do Evangelho de João, capítulo 8, Jesus disse assim: contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Aí ele lança um desafio. Olha o desafio que Jesus lançou. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Ó Senhor, o Senhor deve ser um enviado mesmo, porque como é que faz essas coisas? Mas por que vos digo a verdade? Por que não credes em mim? Pode algum de vós acusar-me de pecado? Eles não tinham o que acusar. Mas a religião que os amarrou, o sistema que os amarrou, não deixaram que eles vissem que ali era o total, pleno cumprimento das Escrituras. Agora Jesus prossegue. Quem prossegue, melhor dizendo, quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis à verdade. Isto é uma palavra dura, terrível. Se você analisar bem mesmo aquelas pessoas, eles teriam que ter raiva de Jesus. Se existisse essas redes de comunicação naquele tempo, coitado de Jesus, hein? Meu Deus, sei que seria de Jesus, né? O que eles falariam de Jesus. Mas será o que eles falavam de Jesus nas suas reuniões, nas suas fofocas? Nas suas reuniões lá dos grandes. Este homem aí, vede que ele vai conquistando o povo, mas eles não tinham de que acusá-lo, mas mesmo assim não criam nele. Então Jesus diz: se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Pode alguém acusar a palavra de Deus de inverdade? Nós dizemos alguma coisa que não é segundo as Escrituras? Então lanço o desafio também. Não da minha pessoa, mas daquilo que prego. Mostra nas Escrituras se eu tenho pregado alguma coisa que não é a verdade, segundo as Escrituras. Pode não ser uma verdade segundo os milhares de evangelhos que tem, mas segundo as Escrituras. Jesus estava analisando, perguntando a eles, segundo a própria Escritura que eles tinham, o Velho Testamento. Jesus estava desafiando eles a olhar as Escrituras e compará-la com o seu ministério, o que eles estavam fazendo. Então Deus sempre levantou pessoas. E essas pessoas levantadas por Deus nunca foram amadas pelas multidões. Eram poucos. Estão vendo? Eles eram perseguidos, desprezados. Olha lá Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Como eram aqueles aos quais Deus se manifestava? É porque nós achamos que todo mundo hoje é cristão, né? Mas é cristão segundo seus próprios líderes, não segundo as Escrituras. Eles não obedecem à palavra de Deus.
Eles foram desprezados por causa da fé. Eles morreram na fé, crendo, mas sem deixar de lado a verdade. Porque eles não amam a verdade. Eles falam tanto na verdade, mas na verdade não amam a verdade, não querem a verdade. Eles querem enganar as pessoas. É isso. Não querem a verdade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo diz assim, falando a respeito do anticristo, quanto à vinda do Senhor. Eles amam muito essa questão de profecias aí que não se cumpre, coisas fora das Escrituras, legalismo ou liberalismo, mas o centro das Escrituras. A gente desafia dentro das Escrituras a aprovarem aquilo que nós estamos ensinando, algo anti-escriturístico. Você pode mostrar, pode falar. Para isso os comentários estão abertos. O que ensinamos é correto com as Escrituras? A vinda do Senhor Jesus Cristo? Como será? Quantas vezes Jesus ainda tem que vir ao mundo para agradar certos ensinos aí? A Bíblia mostra uma vinda de Jesus. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele mostra isso, sobre a vinda do Senhor. Olha, quando Jesus vier, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O esplendor da vinda de Jesus é como ele disse, é como um relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quantos sabem que estão ensinando em verdade para o povo, ensinando mentira para o povo, mas não tem coragem de dizer? Por quê? Tem medo de perder? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, quando vocês perceberam, viram a verdade, logo a abraçaram. Logo tomaram ela para si. Olha, isso é algo tremendo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim, olha: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então, aí onde nós vamos compreender que a verdade liberta. Quando a verdade liberta? É nesse momento. É quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Não porque conhece a letra da Bíblia, mas é porque o Espírito Santo leva ao arrependimento. Eles aceitam a correção de Deus,
corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda. Quem convence o homem do pecado? Quem leva o homem ao arrependimento? Sou eu? É algum pregador? Isso é ministério do Espírito Santo. São João 16. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado. Deus lhes conceda o arrependimento para que conhecem o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então que Deus nos abençoe, nos ajude. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Jamais se aborreça com a verdade. Ame a verdade e procure obedecer à verdade. A Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Tenham saúde para o vosso trabalho, para o vosso lazer, para a alegria, para o vosso passeio em tudo que fizerdes. Tenham saúde no corpo, na alma e no espírito, com as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.